Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18. Bom ver esse povinho ali, ó. Ai, que benção. Tá grávida agora já, olha que benção. Maravilha. Priscila, Deus abençoe. A primeira vez que eu estive aqui, se eu não me engano, eu preguei sobre Elias. Tinha alguém aqui aquele dia, será? Eu preguei sobre Elias na casa da viúva de Sarepta de Sidom. Eu quero continuar essa mensagem hoje. 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 30, versículo 30. Graças a Deus. Quem for achando vai dando um glória aí. Também está no telão aqui, ó, que logo vai ser uma parede de LED. Tem alguém aí? Pastor Rafael nem ouviu, vou falar de novo. Logo vai ser uma tela de LED. Daquelas bem grandes mesmo. Baratinho, irmão. Qualquer 200 mil dá para comprar e botar aqui. É sério. Mas o dinheiro está no bolso de vocês. Diga amém. Que se tiver, irmão, foi Deus que deu, É ou não é? Fala comigo, o dinheiro tá no meu bolso. Porque Deus me deu. Aí tem uns que dizem assim, pastor, no meu não está não, que eu não estou vendo nada. Falta fé. A hora que tiver fé, vai ver. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor. Repita isso, reparou o altar do Senhor. Mais forte, diga, reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Verso 31. Depois apanhou 12 pedras, diga comigo, 12 pedras. Uma para cada tribo descendentes de Jacó, da tribo de Israel, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, o seu nome será Israel. 32. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta. Essa versão fica mais bonita. Uma valeta na qual poderiam ser semeados 2 seás de sementes, 2 medidas de semente. Arrumou a lenha, diga, arrumou a lenha. Cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Vamos lá. Então disse, encham de água 4 jarras e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente. Disse, eles o fizeram de novo. Façam o mesmo pela terceira vez. Ordenou de novo. E eles o fizeram pela terceira vez. 35. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. Continue. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão ou o pó, e também lambeu, secou totalmente a água na valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Até aí diga amém. Olha para o teu irmão e diga, se prepare. Porque desses dias em diante, não, põe fé nisso aí, para esquentar, diga aí, desses dias em diante, Deus vai mostrar para aqueles que conhecem a sua história,
que Ele é o Senhor da tua vida. Diga para o irmão, e quem te conhece vai ter que abrir a boca para dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Será que tem alguém que crê nessa palavra essa noite? Já vou ministrar. Irmãos, ali na frente da igreja você vai encontrar uma mesa bem bonita ali no canto. Eu pedi para pôr separado. E tem um material que a gente trouxe lá. E o material são Bíblias. Eu só trabalho com a Bíblia King James, da tradução de 1611. Alguém perguntou outro dia para mim, por quê, pastor? Porque essa Bíblia é a que mais se aproxima do original. O rei James, o rei da Inglaterra, em 1611, contratou 40 e poucos homens que pegaram a Bíblia que já existia e tentaram acertar o maior erro de tradução que havia. Então, ela é uma Bíblia que se aproxima muito do que é original. Tá? A Bíblia King James tem uma proximidade muito grande do que é original. Ah, pastor, então quer dizer que ela não tem erro? Tem, ainda tem, mas perto de outras, bem menos. Tem que tomar muito cuidado hoje a Bíblia que você lê, irmão, porque tem Bíblia aí que até versículos já arrancaram dela. Essas com linguagem muito atual, assim, tem que tomar um cuidado tremendo. Então a Bíblia King James é uma Bíblia, hoje, eu posso dizer isso, a mais vendida no mundo todo, tá? É a Bíblia que mais vende hoje. E eu tenho ela nesse formato bem bonito aqui, ela é fininha, slim, com a letra muito boa, a letra grande, tá? Fácil de carregar, bonita, tem uma capa lá com detalhe marrom, bonita também, e essa preta aqui, ó. Se você puder, você pode passar lá e adquirir a Bíblia, tá bom? Você vai estar abençoando a minha casa, minha família, meu ministério, e vai estar sendo abençoado por Deus também. Pastor, se eu levar a Bíblia, o que é que eu ganho? A Bíblia. Conhecimento, tem coisa melhor? É que de vez em quando vem uns pregadores que falam, leva um material que Deus vai abrir porta. Não, irmão, Deus abre porta quando você tem fé. Leva o material que Deus vai te prosperar. Não, Deus te prospera quando você é fiel no dízimo e na oferta. Você está aí, crente? Quando você leva o material, você é abençoado pelo material. Tá? E aí nos abençoe também. Tá bom? Passa lá, tem maquininha lá de cartão de crédito e débito. A gente aceita Pix, se não tiver cartão nem Pix, nós estamos fazendo qualquer negócio, irmão. Itinerante é terrível. Tem que vender material. A gente troca, irmão. Troca pelo quê? Diesel, S10, que é o que vai na caminhonete. Nós estamos aceitando porco, galinha, cabra, bode, que tiver, irmão. Mas leva o material. Outro dia eu falei isso, os irmãos riram. Mas vou contar uma história rapidinha aqui. Eu estava pregando um dia num lugar chamado Flórida. Alguém conhece Flórida? Aí o pessoal já pensa, Estados Unidos, né, pastor? Não, irmão. Flórida é uma cidadezinha lá de Maringá, tem 3.000 habitantes. Pequenininha. De um lado está escrito assim, ó, seja bem-vindo. Da mesma placa está boa viagem. Se eu não me engano, Flórida deve ter 5 ou 6 ruas. Verdade. Ela fica colada em Maringá ali, uns 30 e poucos quilômetros de Maringá. Eu morei em Maringá há 5 anos. E aí a gente pregava muito numa igreja, que tem uma igreja lá abençoada. Igreja cheia, pensa num povo abençoado. E nos congressos eu ia muito pregar lá. E um dia eu falei para o irmão, eu falei isso no púlpito, irmão, eu estou trocando para o porco, galinha, o que tiver eu estou levando. Acabou o culto, irmão. Minha mulher pegou, na época eu vendia DVD de mensagem. Tinha muito DVD de mensagem. Minha esposa pegou e foi vender os DVD. Quando eu estou saindo do altar, o irmão veio vindo no corredor assim, ó. Falou, pastor. Eu disse, vai pedir oração, né? Falou, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu falei, diga. Tudo o que o senhor disse no altar é verdade? Eu falei, ai, Jesus. Eu falei, o senhor disse, tem que garantir, né? Eu falei, claro, irmão, você acha que eu ia mentir no altar? Aí eu fiquei pensando, por que será, né? Eu perguntei, por que, irmão? Foi porque o senhor disse que trocava o material para o porco, galinha. Na hora eu falei, dancei, irmão. Eu falei, irmão, se eu falei, tem que segurar, né? Por quê? Ele falou, porque tem 2 galinhas caipiras esperando o senhor lá fora. Cidade pequenininha, irmão, antes do pastor dar a bênção apostólica, ele correu na casa dele e pegou as galinhas. A minha oração foi só uma. Eu comecei a orar e dizer, Jesus, que esteja morta, que esteja morta. Porque, irmão, se depender de eu matar esse trem, ia virar. Mas diga comigo, Deus é bom.
Ah, põe fé nisso, diga, Deus é bom. Morta, limpa e congelada. Ele já tinha feito tudo. Levou tudo meus DVD, a Evelane pegou as galinhas e fez com quiabo lá em casa. Tem coisa melhor que galinha caipira com quiabo? Não tem não, é coisa de crente. Vamos para o texto. Esse texto está falando sobre desafios. É a única maneira que se existe para que Deus possa se mostrar na vida de alguém. Deus se mostra através de desafios. O Elias, o profeta, tinha passado já o ribeiro de Querite, a casa da viúva de Sarepta de Sidom, e Israel ainda enfrentava uma estiagem, uma seca de 3 anos e meio. Até que Deus aparece a ele e diz para que ele vá e encontre o rei, o motivo de toda essa situação, Acabe. E ele então diz ao Senhor, mas Acabe procura me matar. E Deus disse, mas agora sou eu que estou te enviando. E quando eu envio, eu garanto a vida de quem eu envio. Então vai lá e encara o rei. E ele foi. No meio do caminho ele encontra Obadias, o servo de Acabe, tem toda uma história, mas não vou entrar nisso hoje. E o servo de Acabe então o leva até o rei. Quando ele chega na presença do rei, o rei olha para ele e diz, lá vem aquele que tem atormentado Israel. A culpa sempre vai ser dos crentes. Mas Elias, um profeta que não tem papa na língua, olhou para Acabe e disse, o problema de Israel nunca foi eu, mas é você com os seus pais, que desde antes estão tentando tirar o povo da presença do Deus verdadeiro. Tudo isso porque Acabe havia instituído com Jezabel a um deus pagão por nome de Baal, que se acreditava ser o Deus da natureza, o Deus da chuva. Mas Elias então olha para o rei e diz para ele, mas eu não vim aqui para criar problema, eu vim aqui para resolver o problema. E o rei então pergunta a ele como isso será feito. E ele diz, nós precisamos mostrar ao povo quem é Deus de verdade sobre Israel. Para isso nós vamos fazer um desafio. E o rei pergunta, qual será o desafio? Amanhã bem cedo, nós subiremos o monte chamado Carmelo. E levantaremos 2 altares. Um para o meu Deus e um para Baal. E colocaremos sobre ele um sacrifício. E clamaremos para que eles respondam com fogo. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro sobre todo Israel. Antes que Acabe dissesse qualquer coisa, Elias disse a ele, agora eu quero que vá você e que você leve todos os profetas de Baal. Quando ele diz isso, o coração de Acabe se enche de certeza, porque só dentro do palácio de Acabe tinham 450 profetas de Baal. Então Acabe pergunta, posso levar todos? E Elias diz, por favor, leve todos. Acabe para e pensa, é impossível eu perder esse desafio. Afinal, serão 450 contra 1. Outra coisa, nós estamos levando ofertas e sacrifícios a Baal todos os dias. E Baal, sendo Deus da natureza, é impossível que não responda a nossa oração. O que Acabe não sabia é que o homem que anda com Deus, ele é maioria em qualquer situação. Não interessa qual é o número que vai se levantar contra a vida daquele que tem o Senhor como Deus. Pode levantar 1000 de um lado, 10.000 de um outro, mas você não será atingido, porque aquele que está contigo é maior em qualquer circunstância. É claro que o inimigo usa números para tentar colocar medo em nós. Mas Deus te trouxe essa noite aqui para dizer para você, não tema o número que se levanta contra,
porque não importa quanto eles sejam, o que importa é a minha presença na tua vida. Se você está andando com Deus, a vitória é tua no nome de Jesus. Mas Acabe não sabia, então lógico que ele disse, topou, fechou, vamos amanhã subir o Carmelo. E a Bíblia diz, meu irmão, que no outro dia, 6 da manhã, quando Elias chega lá em cima no Monte Carmelo, não estava só Acabe com 450 profetas. Na verdade, ele arrumou mais 400. Eram 850 profetas e Israel subiu para ver quem era o Deus que venceria o desafio. Eu fico pensando comigo, como é que um povo que foi tirado da terra do Egito, que viu o mar vermelho se abrir, agora tem que ver quem é Deus de verdade sobre eles. Que tamanha incredulidade é essa, pastor? É a incredulidade daqueles que são novos e não viram Deus atuar. E o pior de não ver, ninguém fez com que crescem, não plantaram fé no coração dos filhos. Você está aí, irmão? Agora a incredulidade é o que reina. E se reina, agora Deus tem que provar de novo quem Ele é. Elias olhou para Acabe e falou para Acabe, pode começar vocês. Eu vou ficar aqui esperando. E a Bíblia diz então que levantaram o altar de Baal, colocaram o novilho despedaçado, colocaram a lenha por baixo, o novilho por cima, e começaram a clamar, Baal manda fogo, Baal manda fogo, Baal manda fogo. 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia. E não houve resposta. Quando chegou ao meio-dia, Elias se levantou e gritou, ei! Grita mais alto. Quem sabe Baal estava dormindo e acordou agora. Quem sabe estava atendendo o pedido de alguém. Ou estava viajando e acabou de chegar. Elias zomba deles. E eles então furiosos, pegaram facas e começaram a se cortar e derramar sangue humano sobre o altar, acreditando que Baal responderia. Mas não houve resposta nenhuma. Então, quando se aproximou a hora da oferta de manjares, que é quase perto da viração do dia, Elias olhou para o povo e disse, ei, agora chega. Vocês estão clamando aí, há mais de 10 horas. Agora é a minha vez. Segunda lição da noite. Não se preocupe com quem começou na tua frente. Porque o que interessa na vida não é como as coisas começam, mas sim como elas vão terminar. Meu Deus, tem alguém aí? Tem muita gente preocupada olhando e dizendo assim, nossa, fulano disparou, está lá na frente, nós andávamos juntos. Não se preocupe com o começo das coisas, irmão. Porque quem te chamou e te escolheu e te salvou, sabe qual será o final da história. E pode acreditar, tem honra e exaltação para aquele que teme ao Senhor. O Elias foi então até o altar. Aqui começa a mensagem. Quando ele chega no altar, a Bíblia diz que ele foi obrigado a restaurar. Porque o altar de Deus, o altar que havia sido feito para ele, estava quebrado, em ruínas, despedaçado. E o profeta sabe de algo. E o que é que ele sabe, pastor? Que em altar quebrado, trincado e rachado, não tem como receber a presença de Deus. Então a primeira coisa que tem que ser feita é restaurar o que está quebrado. Você quer vencer desafios esse ano ainda? Põe o altar em ordem. Uou. Não, pastor, você não está entendendo, o altar da igreja é bonito, é novo, olha aí, você não está vendo? Não estou falando desse altar aqui não, meu irmão. A Bíblia diz, vós sois templo e morada. De quem? Do Espírito Santo.
Então pense você que se você é templo dele, dentro de você tem que ter um altar para ele. A pergunta da noite é: como é que anda o teu altar? Porque tem muita gente que está na igreja, mas o altar está trincado, está quebrado, está desfalecendo, está desfigurado, está faltando peça. Por muitos motivos, e nós poderíamos enumerar muita coisa aqui, mas não vai dar tempo. Mas tudo se resume a uma coisa só. Ao quê? A entender o processo e perdoar o que tem que ser perdoado. Como é que restaura o altar, pastor? Encontrando paz através do perdão. Perdoar é fácil? Claro que não, mas é necessário. Mas eu não vim falar de perdão essa noite. Traz eu outro dia que eu falo. Elias olha para o altar e diz: esse altar está quebrado, não vai funcionar. Então a Bíblia diz que ele vai e escolhe 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e reconstrói o altar, e deixa o altar em ordem, e bota as coisas como devem ser. Uou! Após o altar estar restaurado, o que é que ele faz? Coloca lenha. Lenha é o quê, irmão? Combustível. Elias sabe que para manter fogo aceso é preciso da lenha. Sem lenha o fogo não acende. E qual é o combustível do crente, pastor? Aí alguém diz: é a oração. Eu digo: não, a oração é o veículo. O combustível do crente é a fé, que faz o veículo andar. É preciso ter fé. O problema de ter fé é que fé não pode ser somente algo verbalizado. Fé não é uma palavra, fé é uma atitude. Eu posso perguntar aqui essa noite quem tem fé, e eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão e vai dizer: eu tenho, porque é fácil dizer. Mas se eu perguntar para você, então me mostra a tua fé, aí é que a coisa vai complicar. Porque se tem fé, a fé tem que gerar algo. E o que é que a tua fé tem gerado? O que você tem para mostrar de fé para mim? Ah, está onde isso, pastor? Em Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Ele está dizendo assim: ó, não adianta falar que você tem fé se não tiver obra para mostrar. Aí tem um monte de gente sentado na igreja, dizendo que tem fé. Aí você pergunta para ele: então me mostra o que a tua fé tem feito. Ele não tem nada para mostrar. Sabe o que a fé dele é? Morta. Não serve para nada. A fé tem que movimentar. A fé tem que criar. A fé tem que gerar. Podia entrar num assunto aqui, mas não vou não, isso aqui vai longe demais. Diga comigo: combustível. Pergunta para o irmão: como é que anda o teu combustível? Está com o tanque cheio ou está na reserva? Não, pastor, mas eu oro. Mas você tem fé na oração que você tem feito? É o que vai fazer acontecer a fé que você coloca nela. É levantar depois de orar e falar: agora eu vou agir. Você está aí, irmão? Você veio para o culto, crente? Toda oração precisa de uma ação. Oração. É orar e fé. É isso que a Bíblia está dizendo. Então Elias vai lá e coloca fé. Aí ele vem e coloca agora o novilho despedaçado. O que é o novilho despedaçado? O sacrifício. Eu poderia falar de 2 tipos de sacrifício aqui essa noite. O sacrifício como uma oferta, porque tem ofertas de sacrifício que movem o céu.
algo que se entrega além do normal, além do costumeiro, que mexe com Deus e Deus faz acontecer. Mas também existe o sacrifício de fazer além daquilo que está acostumado. Não entendi, vou explicar. Todo mundo quer viver algo de Deus, mas estão querendo viver algo de Deus sem fazer nada, ou vivendo algo normal. Vivendo algo normal, você vai ter uma vida normal. Mas quando você decide ir além do normal, então você começa a gerar algo sobrenatural. Qual é o problema de hoje? É que todo mundo quer algo sobrenatural vivendo como normal. Não tem como. Para viver algo sobrenatural, é necessário ir além do... Você lembra do profeta Ezequiel, 47? Veio o anjo, tinha um cordel de medir, mediu quantos côvados? 1000. Está lá, 1000 côvados. Irmão, 1000 côvados dá para cobrir uns 100 homens. Mas quando o profeta... A Bíblia diz assim, ó, e o profeta entrando no rio, a água deu nos tornozelos. Já era para ter morrido afogado ali. Aí ele veio e mediu mais 1000. Ficou mais profundo ainda. Ele deu mais um passo, entrou no rio. A água deu aonde? Nos joelhos. Mediu mais 1000. A água deu aonde? Nos lombos. Na quarta vez, quando mede mais 1000, aí o profeta diz, perdi o chão. Não tinha mais segurança onde pisar. Agora não era ele mais que estava conduzindo a história dele, mas era o rio aonde ele estava que o conduzia. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Que a medida do rio é sempre a mesma. Mas quem decide entrar no rio não é quem está medindo, é o profeta que está vendo a medição. Se eu decidir entrar, viver o raso, eu só vou viver o raso. Mas se eu decidir viver algo profundo, então eu vou me aprofundar cada vez. Não é Deus que decide o quanto você vai ter dele, é você que decide o quanto você tem de sede sobre ele. Ele pode medir 1000 côvados e ter gente aqui com água nos tornozelos, e pode medir 1000 côvados e ter gente aqui que já vai estar mergulhando no oceano do Espírito. Você está aí, irmão? Agora, para viver além do normal é necessário sacrifícios. E é isso que eu quero que você entenda. Quer ter uma vida extraordinária em Deus, vencer desafios? Faça ali no que você está acostumado. Ore mais, jejue mais, acorde mais cedo, estude mais, se dedique mais. Quantas vezes eu vi gente dizer assim, o fulano lá no mundo, rapaz, está bem na vida, olha só, e o fulano na igreja, parece que a coisa não vai. Aí você vai ver a vida do fulano lá do mundo. O cara tem 2 faculdades, 3 universidades, 2 doutorados, mestrado, fala 4 idiomas, 2 idiomas, 3 idiomas. E o crente? Aí você pergunta para ele, irmão, como é que tá? Sabe a resposta que ele te dá? Estou esperando em Deus. Ô raiva que me dá quando eu vejo isso. Mano. Quer ver eu ficar bravo e a crente fala assim, pastor, estou esperando em Deus. Quando alguém diz que está esperando em Deus, sabe o que ela está fazendo? Nada. Não, e o crente é terrível, irmão. Porque ele tem versículo para tudo. Aí você fala, irmão, mas como é que você está esperando Deus? Tem que movimentar, tem que fazer. Ele fala, não, pastor, estou lá nos Salmos. Qual salmo, irmão? Esperei. Todo crente sabe. Esperei com paciência no Senhor. Ele falou, pastor, viu? Deus está dizendo, espere em mim. Tenha paciência. Não, mas continua o versículo. E ele ouviu o meu. Então tem um clamor aí. A palavra esperei do salmista não é de alguém que está parado, estático, mas é de alguém que tem esperança.
é do verbo esperançar. Quando o salmista diz, esperei com paciência, ele está dizendo assim, a minha esperança está no Senhor que ouve clamor. Enquanto ele não ouve, eu vou continuar clamando, até que uma hora ele vai parar e vai me ouvir. Eu não estou parado, eu estou fazendo algo para Deus notar que eu tenho clamado por Ele. Olha para o irmão e diga, quer vencer desafios? Não, põe fé, diga, quer vencer desafios? Sai dessa paradeira, irmão. Vai se movimentar, faz além do normal. Sacrifica, se for preciso, feriado, sábado, domingo, não sei, mas deixa acontecer algo diferente na tua vida. Larga o jogo do Flamengo para lá, do Palmeiras e se dedica, meu irmão. Os corintianos gostam de tudo. Diga comigo, altar restaurado. Lenha sobre o altar. Sacrifício sobre o altar. Não está tudo pronto para pedir para Deus mandar fogo? Agora é que vem a loucura. O povo estava olhando igual vocês assim, dizendo assim, agora Elias vai orar para Deus mandar fogo. Sabe o que Elias fez? Vou me dar uma pá aqui. Pegou uma pá e começou a cavar em volta do altar. Uma pá. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele cavou algo profundo, que cabiam 2 medidas de semente. E por que ele cava em volta do altar algo profundo, pastor? Porque a partir do momento que você quer algo profundo de Deus, você tem que fazer algo profundo para Ele. Você está aí, irmão? O povo viu ele cavando e pensou, o que ele está fazendo? Para que tal coisa? Olhe para mim. Quando ele acabou de cavar, Elias olhou para o povo e falou assim, ó, tem 4 jarras aqui, 4 cântaros. Desce e busca água para mim. Eu disse no começo da mensagem que já não chovia há 3 anos e 6 meses. Tinha água em qualquer lugar, irmão? Não. Quem tinha é porque mandou buscar muito longe, pagou muito caro por ela. Mas o profeta olhou e falou, busca e traz para mim. Desceram o Carmelo, encheram as jarras de água e trouxeram para o profeta. Quando ele chegou lá em cima, sabe o que ele fez? Ele pegou o cântaro e fez isso aqui, ó. Shua. O segundo, shua. O terceiro, shua. O quarto, shua. O povo está todo olhando e pensando, ficou louco. Derramando água que não tem. E outra coisa, ele quer que Deus mande e está derramando, pirou. Não tem lógica. Aí o Elias olhou e falou assim, viu? Quero mais 4. Está na Bíblia, você leu comigo. Aí já olharam e falaram assim, eu não vou não. Fico imaginando, né? Estou conjecturando. O outro falou assim, vixe, nem vou falar que tem água em casa. O profeta falou assim, ei, desce e busca. Você não está entendendo, naquela época, a palavra do profeta era a lei, meu irmão. Tiveram que descer, buscar, encher e trazer de volta. Eu acredito, estou falando de mim, que desceram chorando e subiram chorando. Ele pegou mais 4 jarras e ó, shua. O povo está olhando e dizendo assim, esse cara está louco. Quando acharam que tinha terminado, ele falou, eu quero mais 4. Desceram, trouxeram, Elias pegou de novo mais 4 e shua. Olha o que a Bíblia diz. Que ensopou o novilho, a lenha, as pedras, a terra de baixo e encheu toda a valeta. Em outra versão diz assim, ó, até transbordar. Enquanto não saiu água para fora do que ele tinha cavado, ele não parou de derramar água. Aí alguém está olhando e dizendo, pastor, ele está doido, né? Não, o final do texto diz assim, ó, que ele orou e falou, mostra para esse povo que eu fiz tudo o que o Senhor. Quem mandou o profeta derramar água foi Deus.
Porque ainda que seja loucura para nós, está certinho na lógica de Deus, meu irmão. Você tem fé nisso? Agora a pergunta é, quantas jarras ele derramou? Quantas? Eu fiquei pensando, por que 12? E eu sei que você pensou igual a mim. Pastor, 12 porque é uma para cada tribo de Israel. Não, as tribos estão na pedra. Ele colocou 12 pedras no altar, já está lá. Então por que 12? Aí o Espírito Santo me disse, quantos meses tem o ano? Você está aí, irmão? Eu disse, Senhor, então quer dizer que é uma jarra para cada mês do ano? Ele falou, exatamente. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque aquilo que eu vou derramar a partir de agora, não será somente para o mês nem para 2, mas será para o ano inteiro. Não, você não pegou. Você não entendeu. O que Deus está para fazer a partir dessa campanha, desse mês aqui na tua vida, não vai durar 15 dias, não vai durar 30 dias, não vai ser um mês bom, o outro ruim. Deus te trouxe aqui na quarta profética para dizer para você, prepara, porque eu vou começar a trazer 12 meses de bênção e 12 meses de vitória para a tua vida. Agora, para isso ser uma realidade, você precisa ter... Pergunta para o irmão, você trouxe fé? Trouxe? Você trouxe, irmão? Então estica os braços assim. Estica. Levanta. Isso, faz assim, ó, para esquentar. Agora pela fé, pega um cântaro com as duas mãos assim, ó, é pesado. Enche ele com a tua melhor água. Eu vou contar até 3, você vai derramar sobre o teu altar. Onde é que está teu altar? Você já sabe então. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Não, uns irmãos entenderam o mistério. Mas a metade não entendeu, não. Tem que fazer o chuá, irmão. Porque senão a profecia fica muda aí. Aí fica igual o filme mudo, não dá para entender nada. Não, põe chuá aí, irmão, é profético. Vamos lá. 1, 2, 3 e... 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 Olha para o irmão do lado e fala assim, ó, derramei 6. Ainda falta mais 6. Fala para ele assim, ó, posso abençoar a tua vida essa noite? 1, 2, 3 e... Não, no irmão, pelo amor de Deus. 1, 2, 3 e... 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 Prepara para viver o melhor ano da tua história. Prepara para viver o melhor ano da tua vida. O que está vindo, eu pego essa palavra. O que está vindo por aí vai ser algo extraordinário. 12 meses de bênção. Eu não sei como é que foram os 6 primeiros meses do ano na tua história, meu irmão. Mas Deus te trouxe essa noite aqui, prepara, porque no meio desse ano para frente eu estou mudando as coisas. Do meio desse ano para frente vai ter novidade. No meio desse ano para frente vai ter provisão. Do meio desse ano para frente você verá a mão de Deus. Aleluia! Aleluia! A água transbordou, meu irmão. O povo olhando e falando, Elias está doido. Quando a água vai até pela vala, que transborda, ele falou, agora sim, olhem para cá e vejam. E fez uma oração que não durou mais do que 30 segundos. Contado no relógio, meu irmão. Por que não durou mais, pastor? Porque se tem sacrifício, se tem fé e o altar está restaurado, vai ter resposta imediata, meu Deus. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei quem o Senhor é.
O Senhor é o Deus dos pactos, o Deus da aliança. Existe uma aliança entre o Senhor e Abraão, entre o Senhor e Isaac, entre o Senhor e Jacó, e o Senhor nunca quebra uma aliança. Então mostra para esse povo que tu és Deus, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas segundo a tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que o Senhor fez voltar o seu coração. Aí alguém diz: pastor, mas Deus não muda, Deus não volta, Deus não retrocede. É verdade, mas muda a sentença. Alguém pegou. Como é que é? A sentença sobre Israel até então era de seca. O que o profeta está dizendo é: muda a sentença hoje e traz a chuva que a gente precisa. Eu não sei o que você está passando, mas o Deus que você veio buscar, Ele muda sentenças, troca destinos. Irmão, isso já era noite. Você não tem ideia. Está todo mundo olhando. De repente começa a brilhar uma luz lá em cima no céu. E essa luz vem crescendo. E vem se aproximando. E quanto mais perto, maior vai se tornando. Até que de repente ela vem sobre o Monte Carmelo e... em cima do altar. Olha o que a Bíblia diz: e caiu fogo do Senhor, foi de Deus, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água. Quando a água é lambida pelo fogo, todos que estavam no monte, eu disse o quê? Quantos? Quando a Bíblia diz todos, é todos, irmão, até os profetas de Baal. Caíram prostrados de joelho com o rosto em terra e começaram a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Houve um reconhecimento geral de que o único Deus sobre Israel é o Deus que os tirou da terra do Egito. Alguém diz: terminou, né, pastor? Não. O Elias olhou para os profetas de Baal e falou: até vocês dobraram agora, né? Mas faz o favor, que desce todo mundo do monte. Está na Bíblia. E desceram os profetas de Baal. E Elias pegou uma espada e matou a todos ao fio da espada. Não sobrou ninguém. O único que ele poupou a vida foi de Acabe. E por que ele não matou Acabe, pastor? Porque a unção de rei é maior do que a de profeta. E Elias sabe que não pode tocar no rei. Mas depois que ele mata os profetas de Baal, você vai entender o fim da mensagem. Ele olhou para Acabe e falou: agora eu vou lá em cima no cume do monte de novo. Para quê? Para acabar de resolver o problema. Porque eu já estou sentindo o cheiro de chuva. Sabe o que o Acabe disse para ele? Vou junto. Sabe o que ele disse? Vai não. Fica e come e bebe. Está na Bíblia. Come e bebe o quê? O banquete que Acabe havia preparado para festejar em cima de Elias. Ele tinha tanta certeza que ia vencer o desafio que mandou fazer um banquete. Agora Elias vai subir o monte e fala para ele: você não sobe. Por quê? Porque lá em cima agora está a presença de Deus. E a presença de Deus não é para carnudo igual você. Como você é um homem carnal, faz o que todo homem carnal faz: come e bebe. Que é a função que qualquer um sabe fazer.
Mas como a coisa agora é espiritual, deixa que o espiritual vai resolver. Você está aí, irmão? Você veio para o culto? É por isso que gente carnal nunca vai entender gente espiritual. Porque o carnal só vê o que é natural e o comum. Mas o espiritual não anda por aquilo que vê, mas anda por aquilo que crê. Fala para o irmão e diz para ele assim: eu não sei você, mas deixa eu subir o Carmelo porque eu tenho coisa para resolver. Meu Deus! Aleluia! Subiu. Enquanto ele sobe, Acabe ficou no meio do monte comendo. Está na Bíblia. Quando ele chega lá em cima, ele está com o servo dele. Ele olha para o servo e fala o quê para o servo? Corre na beirada do monte e olha para o horizonte, que estava o mar, o oceano. Vê se você enxerga uma nuvem e vem falar para mim. O moço foi, olhou assim, ó, e voltou, bateu no profeta e falou o que para ele? Não vi nada. Aí o profeta falou: está certo. Ainda não tem nada para ver. Mas vai e volta 7 vezes. Enquanto o moço ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, o que é que o profeta fez? Você está aí, irmão? Pega isso aqui. Ó. A Bíblia diz que ele se abaixou e colocou o rosto entre... Eu não consigo, irmão. Alguma coisa atrapalha. Eu tento isso há mais de 10 anos, mas não vai. Mas o Elias devia ser magrinho, né? Porque ele colocou o rosto perto dos joelhos. Isso me chamou a atenção. Eu fiquei pensando comigo, essa posição não é normal. Porque o normal seria colocar o rosto em terra. Aí o Espírito Santo me diz: mas ele não precisa pôr o rosto em terra, porque coloca o rosto em terra quem vai se humilhar. Ele não está lá para se humilhar. Ele está lá para fazer outra coisa. E eu digo: o que ele está fazendo, Senhor? E Deus me disse: presta atenção na posição. E eu falei: o que é que tem? Deus me disse: quando é que alguém tem o rosto perto dos joelhos? Quando é um feto. Você já pegou ultrassom? As mamães estão aqui, vão saber bem disso. Todo bebê, quando está sendo gerado dentro da barriguinha da mãe, do útero da mãe, chega uma hora que parece que o rosto está perto dos... Essa posição é chamada pela medicina de posição fetal. É quando um feto está sendo gerado. Quando Elias toma... Você está aí, irmão? Quando Elias toma a posição de um feto, o que é que ele está fazendo? Gerando um milagre. Porque eu não sei se você entende isso, mas milagre tem que ser gerado. Milagres não acontecem do dia para a noite. Milagre é um processo. E é isso que talvez você não tenha entendido até hoje, por você estar sofrendo. Porque está no processo da sua gestação. Agora, todo milagre tem nome, tem forma, tem cor. Pastor, quando é que eu sei que eu estou gerando um milagre? Quando você já viu ele acontecendo. Mesmo que não aconteceu aqui fora, aconteceu aqui dentro. Meu Deus, tem alguém aí? É assim que se vive milagre. Antes de acontecer aqui, tem que acontecer aqui. Enquanto não for uma verdade aqui e aqui, não vai ser uma verdade aqui. O problema é que muita gente começa a gerar milagre, mas para no meio da gestação. Porque gerar não é fácil. É só você pegar o processo de uma gravidez. É a mesma coisa. É mais 1 hora para falar sobre isso aqui. Quando é que a mulher descobre que está grávida? Ela começa a ter enjoo. É ou não é? Antes comia feijão igual não sei o que, aí sente o cheiro do feijão, sai correndo para... Né, amor? Eu tenho um perfume que eu nunca mais vou usar na minha vida. Nunca mais, eu amava aquele perfume. Um dia eu fui passar, ela não sabia que estava grávida e começou...
Aí que foi descobrir que estava grávida. Até hoje ela fala, não põe mais esse perfume. Parei. E esse processo é tão terrível que tem mulher que nos 3 primeiros meses chega a emagrecer, de tanto que passa mal. Mas também a medicina diz que depois dos 3 meses esse processo acaba. Mas eu descobri que tem umas irmãs que levam até o 9º mês. Aí eu fico pensando comigo, será que é mesmo? Ou agora ela está aprendendo como é que engana o marido? Porque qualquer coisa enjoa, aí que tem que fazer é o marido. É, né? Olha lá. Pergunta para mim quando é que eu aprendi a cozinhar. Na gestação do meu filho. Porque tudo que ela ia fazer, ela enjoava. Diz ela, né? Aprendi a cozinhar. Mas depois que passa os 3 primeiros meses, o que é que acontece? A mulher começa a engordar. É ou não é? E o corpinho dela, que era de violão, vai virando um corpinho de... Pula essa parte, senão não vem nem a Bíblia. Entendeu, né? E agora o que é que acontece? Os hormônios estão brincando dentro da mulher. Então, na mesma hora que ela está rindo, ela está chorando. Na mesma hora que ela está chorando, ela está rindo. Você não consegue entender mais a mulher. É complicado. Aí daqui a pouco ela começa a ter azia. Não é? Aí ela fala para a amiga, nós estou com uma azia. Aí a amiga que não entende nada de gravidez, o que ela diz? Aí é que o bebê é cabeludo. Já ouviu isso, não? Aí nasce careca. Foi aonde o cabelo? Não tem nada a ver com o cabelo. É que a criança numa posição que está obstruindo o esôfago da mulher, aí tudo que ela come passa raspando na parede do esôfago. Por isso que dá azia. Mas cada vez mais ela vai crescendo, a criança vai crescendo e a mulher também. E isso vai atrapalhando e ela começa a ter dores. E dói as costas, e dói a perna, e dói tudo, e dói lá, e dói cá. E quanto mais vai passando tempo, maiores são as dores. E aí ela começa a perder as noites de sono, porque não tem mais posição para dormir, a barriga atrapalha. E aí quando ela não consegue dormir, o que é que ela faz? Acorda o marido, prepara. Às 4 da manhã ela está lá, amor, amor. E o cara acorda desesperado, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Estou sem sono. E o cara vai acordar às 5h30 para ir trabalhar. Mas aí ele fica com ela, para agradar. E o tempo vai passando. E o processo vai ficando cada vez mais difícil. Chega uma hora que a mulher não tem posição para dormir e nem andar mais direito ela consegue. Até que ela começa a sentir dores, chamadas contrações. Aí que é o pior. Hoje ainda está bom. Que vai para o hospital, toma anestesia, acaba o problema. Mas antigamente, que era parto normal só. Não existia anestesia para nada. Era muito sofrimento. Tinha mulher que dava à luz aos gritos, ao choro. E quem levava bronca era sempre o marido. Até o momento da criança nascer. Porque depois que ela nasce, todo o sofrimento de 9 meses se torna em pura alegria. Quando vem aquele bebezinho todo sujo, que é colocado do lado da mãe, e as lágrimas descem do olho dela, dessa vez não são lágrimas de dor nem de tristeza, mas são lágrimas de uma alegria que ninguém pode comparar, porque aquilo que foi gerado durante muito tempo está agora em seus braços. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você, não aborte o sonho que eu te dei. Continue acreditando. Eu não sei em qual etapa você está desse processo, mas uma coisa eu sei: quando nascer o milagre que você tanto precisa, que você tanto sonha, que você tanto deseja, vai ser tão feliz, tão alegre, tão maravilhoso, que aquilo que você passou dali para trás não vai ter valor nenhum perto daquilo que Deus vai te entregar. Vou terminar. O moço foi e voltou 7
Diga comigo, prematuro. Esse nasceu prematuro, esse milagre, porque tinha urgência. Na 7ª vez o profeta está aqui, ó. O moço foi e bateu, Elias. E Elias disse, diga, eu vi. Ele disse, viu o quê? Uma nuvem. O profeta levantou, falou, então o milagre aconteceu. Como é que é a nuvem que você viu? Do tamanho da mão de um? É o povo do louvor? Segura um pouquinho aí, não anima não. Eu falo uns 20 e vou terminar para depois terminar. É coisa de pregador itinerante. Elas já estavam vindo já animadas. Uma nuvem do tamanho da mão de um? Olha para a tua mão. Irmão, uma nuvem desse tamanho faz milagre? É loucura. Olha o que Elias disse para o moço. Desce e avisa Acabe para preparar a carruagem dele, porque está vindo aí uma tempestade. O moço fez assim, mas Elias, é do tamanho da minha mão. O profeta falou, isso eu estou conjecturando, irmão, isso não está na Bíblia, tá? Eu imagino Elias dizendo assim, é que você não entende nada de nuvem. Desce e avisa só. Porque como é que o moço mediu a nuvem, irmão? Assim, ó. Ele botou a mão dele. Acontece que a nuvem estava, e tudo que é longe é, mas ela vai se aproximar, e quanto mais perto, mais ela vai crescendo. O que Elias está dizendo para o moço? Você não entendeu. Está longe, mas está vindo. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Parece um pequeno sinal, mas ela vai se aproximar. Ela está chegando, e quando chegar vai ser tão grande, que vai inundar essa montanha, vai inundar essa cidade, vai inundar esse estado. Não, oh, conviva, você não entendeu. Deus te trouxe aqui para dizer, o sinal é pequeno, enquanto está longe, mas está chegando mais perto, está vindo, está se aproximando, vai inundar essa igreja, a tua casa, o teu bairro, essa cidade vai ser inundada por aquilo que Deus vai realizar. Diga comigo, está chegando. Olha para o irmão e fala, está chegando. Fale, é grande. Não, fala, você não entendeu. É muito grande. O moço, olha aqui para mim. O moço desceu, chegou no Acabe e falou assim, rei, Elias mandou dizer que é para você preparar sua carruagem, porque está vindo chuva. Acabe olhou e falou assim, quem foi que disse? E ele disse, Elias. Falou, então agora eu acredito. Antes não acreditava em nada, agora está acreditando em tudo. A Bíblia diz que ele preparou a carruagem dele e partiu para a cidade chamada Jezreel. A carruagem de Acabe, os historiadores dizem, que era um veículo mais rápido que havia na época. Era puxada por 6 cavalos árabes. E havia sido feita para fuga de batalhas, de guerras. Nada corria mais do que a carruagem dele. Imagine 6 cavalos puxando um homem só num veículo leve. Se fosse hoje, ia ser uma Ram V6. Você não pegou, né? V8 a gasolina. Daquela que você acelera. Já viu? Já andou? O motor faz assim, ó. Eu imagino a Acabe dando partida na carruagem. E os cavalos. E ele saiu. De repente ele passa. Só poeira que levanta. Elias está onde? Em cima do monte. Olhou e viu. Na mesma hora ele pensa, fiz besteira. Senhor, estou conjecturando. Eu imagino Deus dizendo, diga profeta, fiz besteira. De novo? O que você fez? Mandei Acabe na minha frente. E o que é que tem? Ué, se ele chegar na cidade antes de mim, ele vai dizer que Baal não mandou fogo, mas mandou? Aí tudo que nós fizemos vai cair por água abaixo.
Deus deve ter dito ao profeta, você não entendeu ainda, né? Eu não divido a minha glória com ninguém. Tá, Deus, o que é que eu faço? Segura aí, ó. Porção dobrada. O profeta. Senhor, Deus diz, que foi? As pernas não param. Deus diz, não é para parar mesmo não. O que é que eu faço? Amarra a capa no pescoço. Levanta o cajado. E agora? Corre. Está na Bíblia, meu irmão. E o profeta saiu. Tá, cabe aqui, ó. Quando olhou no retrovisor, irmão. Se é que tinha, né? Ele está olhando e dizendo, o que está vindo lá que corre mais do que meus cavalos? O que pode ser mais rápido que a minha carruagem? E de repente, quem que chega do lado dele? Só aqui, ó. Câmera lenta. O homem cheio da unção de Deus, meu irmão. Eu imagino Elias olhando para Acabe, dizendo, Acabe, hoje não. Hoje quem vai chegar primeiro sou eu. Porque o nome do meu Deus será glorificado. Você está aí, irmão? Prepara. Não, pega essa palavra. Nunca mais vão tomar o que é teu. Nunca mais vão chegar antes de você. O que Deus tem para a tua vida é para a tua vida. Deus está te tirando lá de trás e te colocando em primeiro lugar da fila para receber o que Ele tem. Você está aí, crente? Tem gente que marcha, corre. Na hora de pôr a mão, chega alguém na frente e pega. Estava pertinho de viver. Acontece algo e tira. Deus está dizendo para você essa noite, acabou esse tempo. Não, você não está pegando. Vou falar de novo, acabou esse tempo. A partir de agora é você que vai conquistar o que eu tenho para a tua vida. Por quê, pastor? Porque através da tua vida, o meu nome será glorificado. Fique de pé. Agora eu vou terminar de verdade. Sabe o que a Bíblia diz? Que a chuva inundou aquele lugar, aquele dia. Olha aqui para mim, olha aqui. Pega isso aqui, ó. Essa mensagem você não vai esquecer nunca mais, né? Choveu. O que não tinha chovido em 3 anos e 6 meses. Choveu a partir daquele dia. A pergunta que eu faço a você é: e de onde veio a chuva? Irmão, há quanto tempo não chovia? Quanto tempo? Agora me explica, como é que faz chuva? O calor bate na água, a água evapora e sobe. Chega lá em cima, se transformam em nuvens, camadas quentes e frias. Antigamente aprendi isso na 5ª série. Hoje eu não sei mais que série que é. Mas eu lembro que na 5ª série eu aprendi o processo da chuva. Simples e fácil. Quando as camadas frias se encontram com as quentes, o que é vapor se transforma em líquido e cai sobre a terra em forma de chuva. Por que Deus mandou Elias derramar água no altar? Porque não tinha nuvem. Mas Elias tinha uma certeza. Qual era? Que Deus iria mandar fogo. Quando o fogo lambeu a água, alguém será que está entendendo isso?
Entenda que a nuvem, a primeira, não foi Deus que mandou, foi feita no altar. Meu Deus. Aí quando uma nuvem surge, automaticamente ela puxa outras. Quando a água foi lambida pelo fogo, formou a primeira nuvem. Por isso que Elias disse para o moço: vai lá e vê a nuvem e me conta. Quando ele disse que viu uma nuvem, Elias disse: então agora é com Deus. Porque se a primeira está feita, Deus faz o resto. Pastor, não entendi. O primeiro passo para viver o milagre nunca é de Deus, é sempre nosso. Quando você dá o passo de fé e faz a primeira nuvem surgir, Deus olha para você e diz: agora deixa que a tempestade é comigo. Meu Deus. O problema é que tem horas que a gente quer que Deus faça primeiro. Faz e eu vou. E Deus diz: não, vai e eu faço. No reino de Deus é assim que funciona. Você coloca o pé e depois Deus põe o chão. Deus te trouxe essa noite para dizer para você: deixa de ser medroso. Meu Deus. Para de ficar duvidando de quem eu sou. Faz, bota água no altar, que eu vou mandar fogo. Eu só preciso ver a tua ação para gerar o milagre que você precisa. Então dá o primeiro passo e eu vou te empurrar para viver o milagre que você espera. Porque tudo que é colocado no altar tem resposta. Meu Deus. Vou falar isso de novo. Tudo que é colocado no altar tem resposta. A pergunta da noite é: está disposto a dar o primeiro passo? Tá? Pastor, eu não sei o que Deus tem para mim na frente. Eu também não. Mas uma coisa eu sei: se você tiver fé para ir, Ele tem fé para te empurrar até onde você precisa. Olha para o irmão que está ao lado e fala: e aí? Vai ficar esperando? Ou vai dar o primeiro passo? Só quem vai dar o primeiro passo sai do lugar e vem aqui na frente correndo. Mas vem correndo. Só quem vai dar o primeiro passo para viver milagres. Vem, vem, isso, vem, vamos cantar.